Olá, olá, bom dia! Que saudade que eu estava desse momento do Tática Trend Labs. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. Estou aqui com o Daniel Resch, sócio líder da divisão de tecnologia e inovação da Tática Lineo Globo Brasil. E temos aqui também o Lucas Marques, um amigo, um parceiro, um convidado muito especial para falar sobre uma temática também interessantíssima e super relevante dentro das organizações, inclusive pelo momento, né, em que vivemos na atual conjuntura, né? Senhores, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui. Esse é o Tática Trends Labs. Então, hoje nós vamos falar sobre uma temática sobre cibersegurança em projetos relacionados à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para o Lucas fazer uma breve apresentação do que é a Next4Sec, quem é o Lucas, né? E aí, na sequência, a gente vai bater esse papo, não é isso mesmo? Vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Gladys, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou lisonjeado de participar aqui com vocês, com o Resch. Obrigado, Resch. É uma honra dividir aqui o palco virtual com você também, tá? Então, acho que a gente tem um conteúdo de bastante relevância no momento de mercado que nos traz aí uma série de desafios, né? Nós estamos tendo visibilidade que o mercado cada dia mais depende de uma linha de negócios que tenha maior eficiência, maior segurança, maior lucratividade, tá? Então, eu acho que é um momento oportuno, né, Gladys e Resch? Isso aí. Rapidamente, sobre o Lucas Marques, tá? Eu sou o CEO da Next4Sec, da Next4 Security, nós somos uma consultoria de cibersegurança, tá? Bastante orientada aí na parte de Trusted Advisor, criações de programas de ciberresiliência, tá? E, por sua vez, o assunto de hoje ele é um assunto que está em pauta, né? Nós estamos atuando aí em diversos projetos viemos atuando em diversos projetos nos últimos anos, principalmente relacionado à parte de proteção de dados, né? E a ideia hoje é trazer um pouquinho dessa visão para vocês, tá? De como a gente consegue agregar valor para um programa de privacidade, qual a expectativa do time de cibersegurança, do CISO, do CTO, frente a um programa de cibersegurança, tá? E principalmente ajudar o board, os executivos, a terem uma boa dinâmica ali com relação ao tema, né? Então, acho que é super oportuno, né, Gladys e Resch? Muito bom. Excelente. Bom, Gladys, bom estar com você de novo, bom estar aqui de novo no Tática Trends Lab. Mandar um abraço para a Lê, que não está com a gente hoje. Na próxima edição, com certeza, ela está de volta. Então, eu normalmente estou nessa função aqui de falar tecnicamente sobre os assuntos. Hoje a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente tem um grande especialista no tema aqui com a gente. Com muito prazer a gente está recebendo o Lucas. Então, o Lucas vai passar um conteúdo muito legal, uma pessoa que conhece muito de cibersegurança e LGPD. E eu, para contribuir um pouquinho com o início dessa discussão, eu vou antecipar um pouquinho do que eu tenho visto, do que eu tenho nos meus clientes, o que está acontecendo por aí. Então, falando pura e simplesmente de cibersegurança, eu tenho pelo menos 4 clientes que nas últimas semanas tiveram problema. Então, coisas do nível do ERP não estar disponível, a empresa não conseguindo trabalhar. Então, o assunto de hoje é muito sério nesse sentido. Aí, até durante a apresentação, eu posso contar um pouquinho mais sobre isso que tem acontecido nas empresas aí na prática, mas não subestimem esse tema. Às vezes a gente pensa que isso não é importante até o momento em que sua empresa está absolutamente parada sem conseguir emitir nota fiscal. Fantástico. E excelente oportunidade, Resch, de nós conversarmos realmente sobre o tema, né? Nós temos, eu acho que as últimas 3 semanas, o volume de ataques cibernéticos deu uma disparada. A gente recebeu aí diversos clientes chegando com situações realmente difíceis, né? E acaba sendo aquele momento que a gente tem a oportunidade de repriorizar, levar uma mensagem
adequada de o que é a prioridade, como funciona um programa de cibersegurança, né? Ou como deveria funcionar, tá? Bom, nós trouxemos aqui uma dinâmica onde nós vamos apresentar para vocês, vamos passar uma apresentação, e dentro dessa apresentação, nós vamos conversando um pouquinho sobre os principais desafios e como funciona o papel do time de cibersegurança junto a um projeto de adequação à LGPD, né? Ou podemos chamar também de um programa de privacidade de dados, tá? E até para nós nos situarmos, eu sempre coloco o time de cibersegurança num contexto na LGPD como o time de proteção de dados, tá? Então, não necessariamente ele é o corresponsável ou responsável direto, mas sim um corresponsável de um programa de LGPD, porque existem aí múltiplas facetas dentro do programa, né? Mas tem também a composição da parte de privacidade de dados, que também envolve outras áreas da organização, né? Então, seguindo na nossa apresentação, vou falar rapidamente sobre a Next First Security, tá? Nós temos aí mais de 10 anos de experiência, contamos com diversos profissionais nos mais diversos níveis de especializações, desde a parte de Offensive Security até a parte de operações, resposta a incidentes, governança, gestão, tá? Então, nós podemos apoiar aí os clientes que precisam, muitas das vezes, criar ali um programa de resiliência, precisa de entender com maior assertividade quais são as prioridades, o que deveria ser tomado de ação frente a uma situação de crise, e até nos puxa aí a um lembrete de que nós teremos um evento aí no próximo mês, onde nós trataremos especificamente sobre situações de crises, e a Gladys vai poder falar um pouquinho mais sobre esse convite que nós temos para vocês, tá? Mas nós já vamos direto ao ponto. A ideia é realmente discutir um pouquinho com vocês como se dá na prática, como funciona essa dinâmica de uma implantação de um programa de proteção de dados, tá? Nós dividimos aqui em 3 grandes frentes, tá? E por que eu falo grandes frentes? Porque mesmo quando nós olhamos para o SMB, nós estamos falando aí de um mercado gigantesco. Então, é um mercado que merece um respeito enorme, nós temos que tratar com bastante seriedade. Cibersegurança, ele tem que permear todas as frentes, e todos os mercados, e todas as empresas e pessoas físicas, tá? Então, acho que faz parte um pouco da nossa missão levar essa mensagem de cibersegurança, boas práticas, maior resiliência. E quando nós olhamos aí para esses 3 sabores de implantações de um programa de LGPD, nós vamos focar hoje, obviamente, orientado na maior parte dos casos na parte de proteção de dados, tá? E não na privacidade, como eu comentei ali no início da apresentação. E quando nós falamos na parte de proteção de dados, a dinâmica de um projeto de LGPD, ela tem uma relevância muito grande no que se diz respeito ao time de cibersegurança, tá? Hoje, dentro dos guias de implantação de cibersegurança disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós podemos ter uma visão clara de que existe ali um trabalho muito grande por parte do time jurídico, de todas as demais áreas da empresa no que se diz respeito ao programa de privacidade, mas quando nós vamos para a parte de proteção de dados e os requisitos técnicos, os controles técnicos relacionados à proteção de dados, isso pode ser exponencial, tá? E é isso que a gente gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje, nos próximos slides, principalmente para dar uma visão de como um programa de um agente de pequeno porte pode ser conduzido versus um agente de grande porte, tá? Principalmente orientado aos entregáveis, ao que você precisa demonstrar de conformidade, quais os níveis de diligência e quais as principais preocupações que nós temos aí frente a um programa de privacidade, né? Perfeito, Lucas. Deixa eu só fazer também. Deixa eu só. Não, eu acho que essa introdução sua é extremamente importante, né? E o Hash também comentou, em função até dos ataques, de soluções que são prioritárias, por exemplo, um RP funcionar é extremamente necessário, né?
a gente está falando de uma organização tanto de pequeno porte como uma organização de grande porte, né? E aí é importante para quem está nos assistindo aqui, né, nesse webinar, nesse bate-papo que a gente está fazendo, que eles tenham em mente que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é obrigatória para todos os aspectos da organização, né? Mas temos que tomar cuidado também, porque às vezes muito se confunde, né? Ah, o que é a implantação, o que eu preciso fazer, é só uma política, ou é só um treinamento, é só uma sensibilização. E a gente sabe que, na verdade, ele é um programa contínuo, né? Porque se trata de uma lei, e uma lei, até que ela seja revogada, ela está vigente. O que não pode acontecer, né, e que muitas vezes a gente entende que isso na prática acontece muitas vezes, é que é aquela coisa do tipo, a lei existe, mas não pega. E nesse caso, a lei pegou, né? E ela já está em vigor há muito tempo, né? E a própria autoridade nacional já atuando, né, de fato, como autoridade, né, do tema, né? Então eu queria que você depois explorasse um pouco isso para a gente, porque desde a pequena empresa até a grande empresa, todas elas trabalham ou atuam com dados pessoais. E a gente precisa ter em mente isso, né? Então, eu queria, ao longo dessa jornada aqui, desse bate-papo, a gente conversar sobre esse tema também. Fantástico. Eu acho que você trouxe um ponto bem importante, Gladys, que é a questão da lei pegar, né? E o Hash me ajude aqui. Eu acho que a lei ela traz uma responsabilidade e um cuidado que toda empresa já deveria ter. E nós estamos vendo isso na prática, o quão é pesado, e eu acho que seria até legal esse exemplo, Hash, de um cliente, e às vezes, e aqui nós podemos ter diversos casos e casos extremos, né? Mas, inclusive nesses ataques recentes, a gente tem casos que o cliente era um fornecedor de material de transplante e não conseguiu chegar a material porque parou o RP, não emitia nota. Então, nós estamos realmente falando de situações que ela pode, em alguns casos, até mesmo tirar aquela empresa do mercado, se ele é um fornecedor, muitas das vezes, por licitação, alguma coisa nesse sentido, né, Ed? Exatamente, assim, eu vi várias coisas graves, né? Como acho que o pessoal que já, pelo menos quem já tem assistido os episódios sabe que a gente tem várias linhas de atuação dentro e fora da tecnologia. E dentro da tecnologia a gente começou a fazer um pacote de soluções para atender o momento de crise. Então, não só a questão da proteção ao ataque, mas o ataque aconteceu, e agora? Então, a gente já em várias empresas colocou, por exemplo, no meio da loucura, um robô para faturar nota fiscal. Então, porque o pessoal falava, não consigo faturar, eu não tenho RP, eu tenho que achar maneiras alternativas de mandar a fatura para o cliente. Nós montamos automações ali para ajudar nesse momento. E isso está servindo para todas as empresas. É muito louco isso. Assim, a gente acabou criando algo no primeiro que teve problema, e começaram a chegar mais clientes precisando da mesma coisa, porque tá todo mundo, a gente está num momento muito tenso para as empresas em relação à cibersegurança, e eu até vou aproveitar o gancho para entrar aí, a gente vai falar muito sobre LGPD aqui hoje, sobre a proteção de dados. Outra área que nós temos dentro de casa é de controles internos, que fica testando os riscos que as empresas possuem. E a gente cansou de ver empresas que acham que fizeram LGPD e não está funcionando. E a multa vai chegar igual, com ou sem projeto. Se não fizer direito à lição de casa, a multa não é pequena. É. Exato. E tem a multa que chega antes, né, que é o próprio incidente que penaliza o negócio, né? E tem a multa legislativa aí que pode vir aí através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que é realmente um tema que deve ser tratado com mais devido cuidado, né? Bom, quando a gente olha, e aí principalmente nos projetos que a gente tem participado, tem alguns cuidados que a gente acaba notando que deve ser priorizado frente a qualquer projeto dessa natureza, né, onde você precisa realmente o envolvimento de
todas as áreas, do executivo, precisa haver ali um trabalho, o que o Daniel comentou aqui, que é bem importante, a parte de controles internos, qual que é o nível de exposição a risco, a própria cultura da organização e conformidade. E aqui eu acho que tem um espaço bem bacana para a gente comentar um pouquinho, e eu gostaria de dividir cada um desses temas com vocês, para colocar também os inputs de vocês, né? Nos projetos que a gente tem participado, Hash e Gladys, nós notamos que quando existe o entendimento, o patrocínio do executivo, o envolvimento, em alguns casos, do board, em entender a natureza do problema, que não é simplesmente uma questão legislativa, e sim uma questão de continuidade de negócios, tá? Eu me arrisco a dizer que talvez aqueles que não tiveram o entendimento de que cibersegurança, privacidade de dados é um tema extremamente relevante, talvez ele não esteja no mercado nos próximos 10 anos, 5, 10 anos, para se convencer disso, tá? Nós estamos vendo realmente diversos cenários de empresa deixando de estar no mercado pelo fato de não haver esse entendimento. Vocês, como que vocês enxergam isso hoje dentro dos clientes? Vocês têm se dado aí nos projetos também com clientes que ainda estão nessa fase de entender para patrocinar? Existe um patrocínio já efetivo? Como vocês enxergam? Acho que o Reg pode falar, mas só para eu complementar, isso é muito importante, né? Assim como as demais leis, e principalmente lá em 2015, com a questão do compliance, um dos primeiros tópicos ou dos primeiros elementos relacionados à implantação ou até mesmo a aplicação da própria lei é o patrocínio da alta administração. E patrocínio, gente, significa botar dinheiro na mesa para acontecer o projeto, porque sem pessoas, sem recursos, sem tecnologia não sai, né? E também disseminar a cultura efetivamente. Disseminar a cultura ele precisa, o executivo, o CEO da organização precisa ser o primeiro a dizer: nós precisamos implementar isso. Nós precisamos ter consciência de que essa lei, se ela, de fato, tem todos os elementos, os recursos necessários para a aplicação, a gente precisa se proteger, obviamente, né? E ataques cibernéticos, ataques Ns, a lei não vai te proteger disso, mas os recursos que você implementar vão te proteger. Então, assim, esse entendimento da alta administração é extremamente relevante, seja em qualquer lei, né? Seja em qualquer aplicação para qualquer lei. Então, a gente precisa ter esse mindset. E o brasileiro tem um pouco, talvez, essa dificuldade, né? De entender que a lei é lei e ela precisa ser aplicada. A lei que pega, a lei que não pega. Depende, né? Até onde vai a tua responsabilidade, né? Em relação a isso. Existe uma frase muito emblemática de um deputado americano que fala: if you think in compliance expensive, try no compliance. Ou seja, se você acha que o compliance é caro, tenta o não compliance, para ver se é mais caro ainda, né? E a mesma coisa para a LGPD. Lucas, acho que o grande ponto aí do que eu vejo da cultura é um tema, eu diria que não só para LGPD e cibersegurança. Então, a gente tem um volume muito grande no Brasil de empresas que têm uma gestão familiar. Então, às vezes, as decisões que vão ser tomadas em função disso estão na cabeça de uma ou duas pessoas. Então, como essa uma ou duas pessoas entenderam esse assunto desde o começo? Quem foi que eles escutaram? Com quem que eles estudaram o assunto? E normalmente fica uma questão de opinião. E muitas vezes por trás dessa empresa a conclusão, isso aqui é bobagem, deixa rolar e vamos esperar acontecer, porque de repente a gente vai ser notificado, se a bomba explodir a gente corre e arruma. E eu vou até além, eu sei que as preocupações sobre governança corporativa são muito grandes. Poxa vida, a gente tem a Gladys aqui, que é uma grande especialista no assunto. Mas eu também cansei de ver empresas que não são familiares, que esse tipo de decisão está na mão de uma ou duas pessoas que têm um cargo específico ali, a decisão é dela. E não vai ter ninguém em volta ali que vai conseguir mudar o que a cabeça da pessoa tem em relação a isso. Então, para mim, é sempre muito perigoso
quando a cultura da empresa não é algo pensado, não é algo ordenado de acordo com onde a empresa quer chegar, e sim com a cabeça de um indivíduo, que as pessoas pensam de forma totalmente diferente sobre vários assuntos. Esse é fantástico, eu concordo plenamente, Hash, e é notório, principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias ali, que ainda existe alguns tabus, e a grande parte dos assuntos abordados, muitas das vezes, acha-se que uma pessoa ou outra tem o domínio do tema e acaba sendo tomado decisões sem todos os elementos na mesa, né? Então, inclusive, a gente tem uma série aí de iniciativas voltadas para board, para executivos, relacionadas à parte de cibersegurança, né? Então, eu acho que é um exemplo de como o assunto é um tema relevante e merece respeito, porque sem o patrocínio político também, muitas das vezes, acaba não acontecendo. E às vezes um comentário até pequeno, poxa, faz isso, tira isso da frente, né? Basicamente, acaba passando uma imagem de que isso não é importante e faz de qualquer jeito. Na verdade, é a continuidade, é a resiliência do negócio que depende do fator aqui de um programa adequado ao negócio, né? E o aculturamento, e até falando um pouquinho de cultura, o que acontece, e olhando realmente na questão do negócio, né? Quando não existe o compromisso do negócio em ser um negócio que entregue privacidade de dados, tenha no seu DNA o compromisso e até o serviço seja vendido com o caráter de privacidade e proteção de dados, não existe, de certa maneira, em toda a organização, a visão de que aquilo dali é necessário. Então, talvez seja um mindset ali, uma virada de chave. Eu vi isso acontecendo em algumas empresas, inclusive um cliente nosso, cliente de anos de mercado, de consultoria na parte de implantações de grandes sistemas de CRM, onde ele fez a virada de chave de que ele não era mais uma consultoria de implantação de CRM, ele era uma consultoria de segurança que implantava CRM. Então, às vezes uma mudança pequena na missão da empresa, tá, transforma tudo. Então, tudo que ele está fazendo dali para frente, ele tem uma camada antes, que é a cibersegurança, é visar a segurança dos seus clientes, principalmente porque nós estamos falando ali de um modelo de consultoria que lida diretamente com a parte de privacidade e proteção de dados. Tá? Então, acho que essa mentalidade é algo importante também, né? Bom, olhando para a parte de riscos, o que eu noto é que hoje ainda é algo incipiente, principalmente para as empresas ter uma gestão de risco eficiente, né? Algumas delas estão começando, já começa a ter uma ideia ali de quanto custa a efetividade, na efetividade ou quando se concretiza um risco. Na prática, às vezes o departamento financeiro já está se envolvendo para entender e calcular esses riscos, qual que é a projeção de perda anual quando se concretiza um ataque cibernético, porque só daí é possível nós começarmos a pensar se vale a pena o investimento, em alguns casos, frente ao risco concretizado, né? Então, eu acho que essa estruturação de um programa de risco ainda é algo que está em desenvolvimento, pelo menos nos nossos clientes. Como que você vê isso, Hash e Gladys? Como que vocês veem? Olha, eu posso dizer, assim, que desde quando eu olho muito para a questão de compliance também, né, então, porque acaba que no final do dia, LGPD se torna um elemento de compliance. Mas eu percebo que a questão de riscos, né, realmente as organizações, muitas delas ainda incipientes ou quase, não conhecem ou desconhecem o que é essa questão de gestão de risco. Embora a gente tenha diversos normativos, eh regulamentações, ISOs, órgãos, né, instituições, associações que falem, né, disso efetivamente, ainda é um assunto incipiente e que não envolve os personagens que deveriam envolver.
A exemplo do que eu estou dizendo é o seguinte, por que o CFO não é envolvido, por exemplo, de forma efetiva, e quando eu falo efetiva é hands-on, mão na massa, dentro de um projeto de gestão de riscos? Por quê? Ele tem as especificidades de números, detalhes financeiros e assim por diante. Isso gera um impacto significativo. Colocar de pé um programa de privacidade ou de LGPD exige sim um certo investimento, certo? Em tecnologia, em muitas vezes minimamente ali um elemento, né, para garantir a privacidade de dados ou eventualmente um projeto, enfim. Então eu preciso ter esses personagens conectados. Falamos do patrocínio da alta administração. Falamos, então, agora da questão da gestão de riscos. Gestão de risco, gente, não fica só com compliance ou com o CTO, o DPO, enfim, não. Gestão de risco é da corporação. Porque na hora que acontece um problema, você se tranca numa sala, né? Que a gente vai fazer, como o Lucas falou, a gente se tranca numa sala para entender quais são os próximos passos, porque eu tive um ataque cibernético, ou tive um ataque de ransomware, ou alguém roubou meus dados, ou tive um vazamento de dados sérios, enfim, sério, enfim. Então, é um momento muito oportuno para a gente voltar para dentro da organização e dizer: todos os players, todos os personagens que estão envolvidos em gestão de riscos precisam participar dessa jornada. Mapeamento de risco não é só feito pelo consultor ou pelo compliance, não. Todos os personagens precisam estar envolvidos. Para quê? Porque no final do dia nós temos papéis e responsabilidades. Você, CTO, tem a responsabilidade de fazer a gestão, de fato, dos riscos cibernéticos. O DPO, dos riscos relacionados a LGPD e também vazamento de dados e outros temas, e assim por diante. Compliance, tudo que envolve as questões de anticorrupção e tudo mais. E muitas vezes agora ESG e assim por diante. Então, é um cenário muito complexo, as organizações ainda não estão tão preparadas para isso. Obviamente, já existem as que estão mais maduras, né, em questão de tecnologia e tudo mais, mas tem outras que mal sabem que precisam efetivamente fazer esse mapeamento e nem sabe por onde começar, né? Esse é o ponto. E aqui a gente está justamente para discutir esse tema. O que eu tenho visto aí no nosso histórico de clientes, de novo, nossa área de riscos é bastante forte, a gente tem muita gente voltada para esse tema de riscos dentro da tática. A gente vê empresas que já estão com um grau de maturidade alta de riscos, então eles têm um conjunto de 500 riscos potenciais, por exemplo, que são todo o ano, durante todo o nosso ano, testados, avaliados e um processo de atualização frequente para trazer o que existe de novas preocupações, como alguns anos atrás começou a crescer muito o tema da cibersegurança e LGPD. Mas o que eu percebo é que a adoção desse tipo de medida pelas empresas, e com certeza a LGPD está dentro disso, a cibersegurança, é na hora que a obrigatoriedade surge ou a dor. Então as empresas estão crescendo, eles só começam a pensar em risco perto do momento onde elas passam a serem auditadas e a auditoria começa a gerar problemas para essa empresa e ela tem que consertar isso. E tem um outro degrau importante aí no crescimento da empresa, que é quando ela vai abrir capital. Quando ela vai abrir capital, ela ganha essa obrigatoriedade a mais e ela tem que sair correndo para fazer isso funcionar dentro de casa. Então, o que eu Perfeito, percebo? Não é uma proatividade da empresa em fazer isso porque nota que isso é importante, é porque virou obrigação. E isso, na perfeito, minha visão, tem que começar a mudar. Não é à toa que essas coisas existem e é um barato saindo caro em muitas vezes, que é deixar de fazer certas coisas que são importantes para o crescimento da empresa, não faz ou faz em cima da hora e a dor de cabeça fica muito maior. perfeito. É isso mesmo, Hash. Concordo plenamente. Excelentes inputs. Eu acho que essa questão do risco realmente ela sobressai a questões até mesmo simplesmente da questão da LGPD, do programa, da questão legal. Acho que é uma questão que realmente tem que ser tratada
com bastante seriedade. A gente, até uma das principais responsabilidades do executivo, dos gestores, é gestão de risco. Então, entender todos os riscos, ter todos os elementos na mesa, tem que acontecer e tem que acontecer de uma maneira bastante eficiente, né? Bom, nós temos também a questão da conformidade, né? Nós estamos vislumbrando aí uma série de clientes e empresas que estão chegando num nível onde ele já tem ali um programa de privacidade bem construído, com todas as diretrizes, já montou-se uma estrutura, um organograma de como serão realizado toda a parte de tratamento, com o seu DPO, com os responsáveis pelos controles técnicos jurídicos, de negócio e também de tecnologia. E nós temos um grande desafio, né? Poxa, terminamos ali ao longo de um ano um programa com todo o investimento, capital político, e na minha concepção é ali que começa o trabalho, né? Que é realmente manter tudo aquilo dali operacional, garantir que aquilo dali está ganhando, está merecendo toda a atenção que foi dado ali no início para colocar o programa de pé, terão toda a parte de continuidade das auditorias, dos processos contínuos que foram implantados e agora têm que ser mantidos, toda a parte de relatórios, toda a parte de conformidade, que se torna mais um peso para a área de conformidade, para a área de riscos, para o gestor, que na verdade seria mais um peso, mas ao mesmo tempo, depois que aquilo se torna natural na operação, já começa a ser algo que não é visto mais como um grande desafio e já foi feito o aculturamento. Como que vocês enxergam esse desafio, a continuidade? Ela é maior do que a implantação, igual? Quais são os principais cuidados que vocês enxergam? Eu vou voltar a pergunta para você, Lucas, aqui, porque essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, Legal, fantástico. a gente vem nessa jornada exatamente mostrando a importância de se aplicar. Então, você tem o patrocínio da alta administração. Olha só o pessoal entrando aqui, que legal. Você tem o patrocínio da alta administração, cascateando mesmo, sendo assim, ó, tone of the top. Galera, precisamos implementar porque a gente precisa proteger o nosso ambiente, né? Senão isso vai gerar, obviamente, multas recorrentes e assim por diante, e isso vai estourar o orçamento. No final do dia, ninguém espera receber uma multa de 50 milhões de reais. Você está preparado para isso? Não, nunca ninguém está preparado para isso, né? É que nem da Covid, ninguém estava preparado para uma Covid. Não tinha lá na matriz de risco de ninguém, nenhuma empresa previu isso, né? Pandemia global, não existe isso, não aconteceu do nada. E também a gente precisa entender esse cenário. Agora, com relação à cultura, né, a gente já vem falando de patrocínio, vem falando de gestão de risco e vem falando de cultura. Cultura é uma coisa, assim, absurdamente complexa de se mudar. Eu já percebi isso. Muita gente fala de, precisamos mudar a cultura, precisamos mudar o mindset. Eu estou com um pé atrás com relação a isso, por quê? Cultura dá para mudar? Dá para mudar. Desde que, de fato, as pessoas queiram realmente mudar essa cultura. A gente trabalha hoje muito com a questão da cultura do jeitinho, né? Cultura do, vamos fazer desse jeito, depois a gente vê o que dá. Enfim, não pode ser mais assim. A gente precisa elevar o nível dos nossos executivos, elevar o nível dos nossos programas de trabalho, elevar o nível, né, das nossos entregáveis no final do dia, de forma que, poxa, eu tenho uma responsabilidade. Fazendo um recorte aqui específico, por exemplo, dos boards, né? Os conselhos de administração, eles têm as responsabilidades deles. Eles sabem até o que limite podem chegar. E eles sabem que no final do dia, pelas decisões tomadas, eles são corresponsáveis. E eles podem responder, inclusive, com seus próprios patrimônios no final do dia. Olha só que coisa séria, né? Então, é isso que a gente precisa embutir na cabeça também dos executivos e das pessoas que conduzem projetos dessa natureza. Gente, cibersegurança é o buzzword do momento. LGPD já não é tanto, porque inúmeras empresas já implementaram, já fizeram. Há ainda muitas empresas que precisam fazer.
Mas isso depende efetivamente de uma cultura robusta e uma cultura madura para dizer, se nós não implementarmos e não investirmos nisso de fato, não há mudança. A mudança só acontece quando realmente vem do topo e toda a estrutura da organização entende que, olha, essa é uma mensagem realmente importante. E a partir daqui eu preciso mudar o meu mindset. Então, se eu tinha ou deixava informações pessoais em cima da mesa, ou se eu deixava lá meu computador aberto, né? Eu preciso criar uma cultura de sensibilização, treinamento, dizendo: olha, se você deixa o seu computador aberto, se você deixa informações em cima da mesa, pode sim acontecer um problema. Né? E isso é mudança de cultura. Saiu da mesa, trava o computador. Saiu da mesa, guarda os seus pertences. Né? Que é o projeto Lean, né? Vamos chamar assim, o projeto de deixar a mesa limpa e tudo mais. Existe uma terminologia, eu acabei esquecendo o nome, mas é isso que eu queria trazer. A cultura só vai mudar quando realmente os donos, né, os stakeholders, os protagonistas disso daí, de tudo isso, fizerem valer, né, essa questão da implantação e da mudança de cultura. Uma coisa aí também, pegando o gancho da Gladys também, o comentário do Lucas, acho que aproveitando, tem muita gente agora chegando para assistir a sessão, eu estou vendo aqui nos comentários ao vivo, muita gente talvez que não pegou desde o início da discussão e etc. E é óbvio que a cultura, os executivos, a cultura deles tem um impacto muito grande na organização na hora de tomar decisões sobre cibersegurança e LGPD. Mas você que não faz parte da alta administração também tem um papel importante, porque às vezes a cultura, é lógico que é muito mais fácil a cultura vir de cima para baixo, mas se a cultura começar a surgir de baixo para cima, você vai tomando mudanças na organização que tendem a levar para um estado melhor a sua empresa e muitas vezes com o seu próprio destaque por ter sido um agente da mudança. Muitas vezes a alta administração não parou para pensar em muita coisa e vai ver o seu bom exemplo e falar, poxa, a gente precisa de mais disso aqui dentro. A gente precisa de mais pessoas pensando dessa forma para ajudar a empresa. Porque nenhuma alta administração gostaria de se autodestruir. Às vezes é uma falta de informação, né? É uma falta de dados, uma falta de ajuda, uma falta de um conhecimento específico, e você será a pessoa dentro da empresa que levanta a mão e fala, você viu o que está acontecendo com cibersegurança, você viu a questão da proteção de dados, às vezes o analista júnior falando para o coordenador, que fala para o gerente, e a empresa vai mudando. Você tem um pequeno, às vezes, um pequeno poder de mudança, mas uma pequena atitude faz toda a diferença. Então, eu acho que é super importante que quem não faz parte da alta administração tem que ficar muito atualizado sobre o que está acontecendo, porque também, assim, é lógico, a gente vai ajudar a empresa que você está, mas não subestime o potencial disso de alavancar a sua própria carreira. Hash, você fez uma observação extremamente importante. Eu tenho uma visão de que daqui para frente o hard skill de cibersegurança, ele vai ser uma exigência para todos os negócios. Tá? Todos os negócios estão sendo impactados com cibersegurança. Então, da mesma maneira que eu dei o exemplo de uma consultoria que está colocando cibersegurança em primeiro lugar, possivelmente uma boa prática é colocar realmente conhecimentos de cibersegurança em toda a contratação. Você conhece de cibersegurança, você me dê exemplos, o que você considera importante dentro de... Porque no final do dia, o grande ponto de ruptura, né, ou o elo mais fraco, é o ser humano e às vezes, dentro dos incidentes que a gente acaba acompanhando, é aquele colaborador que está fazendo um processo de pagamento, lançamento de um pagamento, lá no financeiro, e às vezes não tem tanta relevância olhando para o organograma, mas é ele que está executando e é ele que pode ser vítima de uma situação de um phishing, de um vishing, que é alguém ligar para ele tentando fazer algum tipo de
de explorar alguma fragilidade do ser humano também. Tá? Tanto é que um dos nossos trabalhos aí nós chamamos de firewall humano, que é realmente levar a conscientização, levar a informação, e isso tem se tornado, eu acho que um dos principais meios das organizações de elevar realmente o seu nível de consciência, de risco, e ter essa questão intrusiva, eu diria até participativa de todos os colaboradores, no que se diz respeito a fomentar uma matriz de risco, né? Então, eu concordo plenamente, Hash, que essa é uma frente, se não a mais importante, uma das. Tá? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho, agora eu vou abordar um pouquinho de maneira bem prática como nós tratamos um programa de proteção de dados, tá? Para a pequena empresa. Tá? E aqui, obviamente, nós estamos falando de todas as boas práticas de um guia definido pela NPD. Tá? Para aqueles que desejarem baixar esse guia na íntegra, pode pesquisar aí no seu buscador favorito, você vai encontrar com o nome aí de guia orientativo para agentes de tratamento de pequeno e grande porte. Tá? Então, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre o pequeno porte e o grande porte, tá? De como isso se dá. Tá? Obviamente, no grande porte existem mais recursos, existem uma estrutura melhor preparada para esse tipo de tratamento. Algumas dessas empresas já contam aí com diretores de cibersegurança, executivos que conhecem de negócio e conhecem de riscos relacionados à parte cibernética. Tá? Mas quando nós trazemos isso para o pequeno porte, muitas das vezes a realidade é diferente. Nós temos orçamentos limitados, nós temos, muitas das vezes, decisões que são tomadas que, uma vez tomada, não é possível voltar aqui no orçamento para trás e tomar a decisão certa. Então, é importante ter realmente uma orientação adequada, ser cirúrgico com relação aos investimentos que são tomados. Tá? E quando nós falamos do guia de orientativo para agentes de tratamento de pequeno porte, nós já temos um conjunto de boas práticas de cibersegurança minimamente desenhada para as pequenas e médias empresas. Tá? Eu coloquei aqui, e nessa apresentação vocês vão conseguir ter visibilidade ali de quais são as principais frentes que você, como um tratamento de pequeno porte, deve atuar. Tá? Então, nós temos realmente uma parte de estruturação de um programa de cibersegurança. Tá? Eu acho que é um dos principais objetivos da parte de proteção de dados, é você estruturar isso, mesmo que através de uma empresa, de uma consultoria terceira, que haja uma visibilidade 360 graus no que se diz respeito aos riscos do seu negócio. Tá? Isso se dá através de levantamento, se dá através do conhecimento do seu negócio. O business é muito importante. Nós não podemos implementar controles de um banco em uma empresa de logística. Tá? São situações diferentes. Você entender qual que é o business core, riscos que aquele negócio, aquele segmento tem, é muito importante para que você adeque os controles e as medidas conforme a sua necessidade. Então, além dessa questão do programa de cibersegurança, nós temos uma questão aqui de tratamento de dados pessoais que tem um viés também de governança de dados, de entender onde esses dados estão, de garantir de que o time de tecnologia e o time de cibersegurança estão conversando para aplicar as devidas medidas de segurança de acordo com o programa de privacidade, porque o programa de privacidade ele tem que conhecer esses dados, saber a origem desses dados, criar um ciclo de vida para os dados, principalmente entender, com base na lei, quais são as bases legais, que hoje a LGPD tem 10 bases legais, para garantir de que cada uma dessas bases legais ela tem obrigações e direitos com relação à parte do titular de dado, que muitas das vezes é o time de tecnologia que tem que garantir a possibilidade de dar a resposta àquele direito de um titular, por exemplo, com base na base legal que foi utilizada para fazer a coleta. Tá? Ou, em alguns casos, nós temos ali agentes
de tratamento de dados que são terceiros, contratados, que não são que não é a empresa que fez a coleta de dados e que tem que seguir as mesmas diretrizes do controlador. Então, esse tipo de diretriz, ela vem do programa de privacidade. E na parte de proteção de dados, nós temos que garantir que a mesma cadência que está vindo do programa de privacidade está sendo implementada do ponto de vista técnico. Tá? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, Gladys? Eu ia comentar exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca, Lucas. Desculpa, não queria nem te interromper no racional, mas é exatamente isso. Por favor. A cadência que você tem que dar para o programa de privacidade, para o programa de implantação da lei, né, ela é a mesma. Lembrando que programa de privacidade, ele é um elemento e programa de LGPD, né, da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados é outro, mas que vai ter interferência nos dois, né? A gente precisa ter essa mentalidade também que vai sim ter interferência nos dois aspectos. Uma coisa importante que a gente também, talvez você vai falar, é o design, né, da parte do próprio da gestão dos dados, né? E a lei também traz isso dentro do seu arcabouço, ou seja, todos os aspectos relacionados à privacidade de dados pessoais, né, lembrando, dados pessoais, né, contidos dentro da organização. Eu realmente preciso desses dados? Eu preciso realmente conter essas informações? E é o que a gente fala, né? Os dados são o novo petróleo, né, no final do dia. Por quê? Você tem aquela jornada do cliente, você tem a experiência do cliente. E todas essas informações, eles são dados pessoais, dados relacionados àquele cliente ou aquela empresa que seja, que tenha dados pessoais, e que precisa ser, de fato, avaliado. Então, os 10 elementos ou as 10 bases legais que são trazidas dentro da lei, né, eles trazem também um viés, aí me corrija se eu estiver errada, Lucas, um viés também de segurança da informação, né? Por quê? Por que eu estou tratando os dados? Para justamente dar segurança no ambiente organizacional e, óbvio, cuidar dos dados daquelas pessoas da qual eu estou coordenando, né? Abarcando, enfim. Então tem todo esse movimento importante. E é muito legal olhar para uma pequena empresa, né? Aqui, ó, o próprio documento que você traz aqui como exemplo é pequeno porte. Talvez sejam elementos bastante fundantes, né? E bastante práticos e pragmáticos. A gente pode ver aqui alguns aqui, por exemplo, que você coloca tratamento de dados pessoais, que a própria lei já traz o que você tem que fazer com relação a isso, conscientização e treinamento, controle de acesso. Gente, isso a gente vê nas organizações, todo mundo circulando pendrive, né? Todo mundo andando com um monte de HD. O que tem naquele HD? O que tem naquele pendrive? E nós precisamos tomar cuidado com isso. As organizações, sejam elas grandes ou pequenas ou médias, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque são informações de pessoas que estão circulando e a gente tem a responsabilidade por ser operador dessas informações e controlador dessas informações, né? Então, fenomenal a sua colocação e eles realmente andam em paralelo, ou se não em paralelo, concomitante, o programa de privacidade e a implantação da própria regulamentação da LGPD. É bacana aí, Lucas. Eu conheço aí o seu trabalho no LGPD, mas acho que até na forma de que você está mostrando agora aí para o nosso público, acho que o que o público pode se destacar. Então, acho que a primeira coisa, a tua abordagem já está segmentada de acordo com a legislação e os tipos de empresa, mas ainda assim, dentro de cada um dos segmentos, você também segmentou pelos principais pilares da legislação para conseguir realmente atender isso adequadamente. Então, eu percebo que você está abordando isso de uma forma muito boa, porque ela é metódica. Então, ela é muito fácil, por mais que quem está acompanhando com a gente talvez não conheça cada uma das frases que a gente tem aí no tópico, mas fica muito claro que você estudou esses tópicos um a um para ter uma abordagem e também conseguir medir
como isso está, né? A gente está vendo aí o semáforo em cada um dos tópicos e, de novo, eu não quero nem entrar no detalhe, eu estou vendo bastante vermelho e amarelo aí dentro. Então, o que acontece? Tem um desafio a ser ultrapassado pelas empresas e você traz uma abordagem bem didática em relação a isso. Eu gosto muito de ver esse tipo de coisa. Super obrigado, Hash e Gladys. Eu acho que a ideia é exatamente essa, assim, trazer para a mesa com uma visão que possa ser compreendida de maneira fácil, né? E principalmente para o executivo, para o gestor que não é da área. E aqui, esse semáforo, ele representa exatamente esse contexto, né? Quando nós olhamos para todo esse conjunto de medidas aqui, nós estamos falando de um pouco mais de 10 medidas, para um programa voltado à proteção de dados de agente de pequeno porte, são medidas claras, são medidas que ela é compreensível para todos os públicos. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de conscientização e treinamento. Poxa, conscientização e treinamento é algo que pode ser subjetivo, mas quando nós olhamos ali no guia de implantação, está muito claro qual que é a ideia do programa de conscientização e treinamento. Segurança dos dados armazenados. A Gladys deu ótimos exemplos. Essa questão da segurança nos dados armazenados, eu costumo falar que tudo que é importante está no papel, tá? O nosso CNH, o registro de nascimento. Então, se você tem a necessidade e quer aplicar isso tem que estar numa política, tem que estar descrito minimamente o que é esperado na prática, tá? Por quê? Porque a lei ela tem um viés também de auditoria posterior, uma auditoria interna, uma auditoria externa. Como você vai auditar algo que não exista uma diretriz clara do que deve ou não ter? Em alguns casos, o que não tem é mais importante para a pessoa que está fazendo a auditoria, porque ele não vai focar naquele item e olhando para um programa de proteção de dados, é exponencial, o céu é o limite do ponto de vista de investimentos. Tem que ser escolhido com bastante critério quais os investimentos você quer fazer, qual o risco você está minimizando ou mitigando com aquele investimento. Justifica, porque é muito comum os investimentos serem tomados com base no achismo. Tá? Então, aqui eu acho que traz um framework, tá? Onde a gente consegue, com bastante clareza, olhar para o programa de proteção de dados e falar, poxa, isso está em consonância com o meu programa de privacidade, tem que ser implantado, foi entendido os riscos, foi patrocinado e é isso que nós queremos. Tá? Num primeiro, vamos chamar de versão 1 de um programa de proteção de dados. E a proteção de dados, os benefícios são inúmeros, e nós poderíamos listar aqui durante um bom tempo, mas de cara você traz menor perda de receita para a sua organização, tá? Você acaba proporcionando maior disponibilidade para a organização também, porque os pilares de cibersegurança, ele traz ali confidencialidade, disponibilidade como dois principais pilares, né? E a confidencialidade também como sendo um ponto importante e que está muito conectado com a parte de privacidade. Então, eu acho que esse framework aqui, ele traz essa visão. Nós conseguimos, inclusive, para aqueles clientes que querem ter uma visibilidade clara com relação ao que ele tem, fazer uma primeira auditoria interna, que é requisito de LGPD, ou até mesmo ter uma opinião nossa de como está o programa de proteção de dados dele, se ele está minimamente resiliente, se ele tem muitos riscos. Isso a gente consegue fazer de uma maneira bastante assertiva, tá? Inclusive indicando cartões de projetos que ele deva priorizar. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos, né? Quando nós olhamos para uma empresa de grande porte, aí nós já mudamos a fase do jogo, tá? Por quê? O próprio guia de implantação para empresas de grande porte, tá? Ou até mesmo empresas do segmento público, né, do poder público, acaba trazendo um conjunto de boas práticas bastante robusto,
diferente de pequeno porte, tá? Porque aqui nós já começamos a ter analogias e associações com outras normativas, outros frameworks, como, por exemplo, ISO 27001 e a 27701. E quando nós olhamos para isso daqui e falamos com o cliente, ele fala assim, não, Lucas, mas eu não quero me certificar na ISO. Ok, você não quer. Só que a ISO, ela traz um conjunto de boas práticas, tá? Perfeito. E até já falando um pouquinho mais da atualização agora de 2022, da 27001, onde ela se conecta com outros frameworks de mercado, como, por exemplo, frameworks internacionais como o NIST, a CIS, que são controles técnicos orientados à parte de segurança da informação. E quando nós olhamos para esse contexto de ISO 27001, tá, nós deixamos um programa de privacidade de dados muito maior. Porque aqui a gente já começa a lidar com empresas que têm ou já deveria ter um cuidado muito maior com relação a toda a estratégia de segurança de dados. Tá? E quando a gente fala especificamente sobre LGPD, nós diminuímos esse escopo para os dados pessoais, mas na prática isso representa maior resiliência, maior continuidade dos negócios, a própria parte de eficiência da organização, porque quanto melhor o conhecimento técnico de cibersegurança, melhor os profissionais, melhor a contratação que você está fazendo, menor é o seu custo. Tá? Perfeito. A compra de uma solução, ela é indicada pelo seu time interno. E se o seu time interno não tem, muitas das vezes, um conhecimento adequado para ir lá escolher uma boa solução, fazer um teste, uma análise criteriosa de mercado para ver se aquilo dali atende os seus requisitos internos, acaba sendo um problema, porque a gente se depara com muitas grandes empresas que investiu milhões de dólares em soluções que estão paradas. Perfeito. Não estão sendo utilizadas, por falta de piloto para a solução. Tá? Então, quando a gente olha na questão do desenvolvimento de um programa de proteção de dados na grande empresa, ela tem que passar por todas as camadas. E a camada humana é a principal delas. Você começa capacitando o recurso humano, você começa levando um nível de conscientização e, principalmente, conhecimento no arcabouço de soluções que serão necessárias para o negócio, que ele consiga validar que aquilo dali atende na íntegra, que ele tem capacity, e é um dos pontos da própria ISO, que é o capacity profissional para conduzir os trabalhos que estão sendo delineados como atividades. Tá? Então, a ISO eu acho que é um excelente framework. Ela passa aqui por esses 14 pontos, desde política, organização da segurança da informação, segurança em recursos humanos, gestão de ativos, controle de acessos, criptografia, segurança física de ambiente, segurança das operações, segurança de comunicações, sistemas de informação, relacionamento com terceiros, que é extremamente importante, gestão de incidentes, gestão e continuidade de negócio, conformidade. Tá? Então, quando nós olhamos para esse contexto, cada um desses pontos, ele abre um leque de controles técnicos, soluções, conhecimentos, que pode ou não ser implantado de acordo com a necessidade do negócio. Então, o programa de proteção de dados para uma grande empresa, ele já, acho que a principal característica que se destaca aqui é a visibilidade de que tem muito mais controle possível, tá, para você implantar para proteger o dado pessoal, comparado a uma pequena empresa que pode ter um orçamento muito mais reduzido, tá? E muitas das vezes não tem nem time interno para conduzir uma análise ou orçamento para conduzir uma análise tão robusta. Tá? De fato, então, acho que aqui... por favor, Gladys. Não, eu ia só falar que esse ponto é importante, né? Porque às vezes a gente implementa o programa, mas não dá o segmento ao programa, ou seja, o que a gente chama do PDCA, né? Que é exatamente o Plan, é o Do, é o Action, e é de fato a gente poder aplicar esse ciclo de fato.
A própria ISO traz esses elementos da PDCA, né, de você realmente auditar o seu processo, e isso é extremamente relevante dentro de qualquer implantação de ISO, mesmo que a empresa não queira se certificar no final do dia. Bom, Lucas, mas a gente chegou ao nosso tempo limite aqui de 1 hora, para não travar as agendas, né? E eu queria que você fizesse aí um grande finale, muito bom, acho que essa frase ela é emblemática, e a gente pode encerrar o nosso Tática Trend Labs de hoje com essa sua última fala, por favor. Excelente, eu acho que o slide fala por si só. O Robert Miller é um ex-diretor do FBI, e ele, em uma das frases mais emblemáticas que ele trouxe foi que há 2 tipos de empresas, né? Aquelas que foram hackeadas e aquelas que não sabem aquelas que não serão, que serão, né? Então, acho que o ponto final aqui é, se nós não tivermos ainda um incidente cibernético, nós teremos. Então, temos que se preparar, temos que olhar isso com a devida diligência. Perfeito, perfeito. Hash, alguma fala final aqui para a gente concluir o nosso webinar de hoje? Super especial. Legal, Gladys. Acho que principalmente agradecer o Lucas aí. A gente tem um relacionamento longo com o Lucas, a gente trabalha bastante junto, e é uma pessoa que tem um trabalho muito sério. Acho que isso, antes de tudo, nem só falar sobre a capacidade técnica dele, que ele também mostrou hoje, ele conhece muito do que ele está falando. Então, acho que é muito bom para a gente também trazer pessoas aqui com essa capacidade, e vai ajudar muito quem está assistindo, e reforçar a importância disso. Então, seja lá qual for a sua posição na empresa, levar para casa, levar para o trabalho essa preocupação com o que acontece hoje de LGPD e cibersegurança. Então, é importante ser muito diligente no seu dia a dia, e recorrer a conteúdos para conhecer mais sobre o assunto. Vai ser muito bom para a sua carreira e para a sua empresa. Perfeito. E essa é a mensagem, né? A gente não está querendo assustar as empresas, ou pelo contrário. Essa frase realmente ela é matadora, porque ela fala o seguinte: olha, existem as que já tiveram seus problemas e mitigaram isso, né? Ou de forma estratégica ou de forma para sanar uma dor, né, de vazamento de dados, de privacidade de dados. Mas tem aquelas ainda que vão sofrer alguns ataques, e todas estão sofrendo, não é a pequena, não é a grande somente, são todas as empresas. Então, nós precisamos realmente estar preparados para isso. E empresas como a nossa, por exemplo, como a Tática, como a Next ForSec, que constroem aí essa jornada de segurança da informação e tudo mais, ela justamente tem o mote da contribuição, né? A gente tem esse viés muito forte dentro da organização aqui, dentro da firma, que é precisamos contribuir com os clientes e fazer trabalhos como esse, né? Trazer essas informações, trazer essas pautas para dentro de um webinar, de uma pílula, de um newsletter, é muito importante. Então, nós precisamos estar na vanguarda desses temas e desses assuntos, para que os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, estejam aí sempre antenados também. E esse é o nosso papel, de trazer conteúdo relevante, importante para o seu negócio, né? E para que ele não seja um assunto secundário, mas para que ele possa ser um assunto realmente prioritário dentro da organização, como a gente tem visto que a LGPD e que cibersegurança se tornou. Obviamente, tudo isso alinhado à tecnologia e inovação. A tecnologia está aí para contribuir, de fato. E nós estamos aqui também para trazer o melhor da tecnologia para os nossos clientes. Pessoal, muito obrigada pelo tempo. Lucas, Daniel, mais uma vez, obrigada por estarmos aqui mais nesse Tática Trends Labs especial, de 1 hora de duração. Olha que incrível, né? O que a gente aprendeu aqui. E saímos daqui com mais uma lição de casa, com provocações, obviamente, e para a gente realmente olhar para dentro de casa e poder fazer o melhor que a gente puder, seja com Tática, seja com a Next ForSec e assim por diante. Galera, muito obrigada pelo tempo de vocês e tenham todos um excelente dia e um excelente feriado. Essa semana é mais curta, né? Até logo. Tchau, tchau.